Qual que seria o caminho agora? A parte da ginástica artística, o pessoal, se estiver assistindo, vai ficar até bravo comigo. Eu tô de fora agora, né? Eu não trabalho mais na área da ginástica artística como treinador. Eu tô na área da ginástica artística somente como árbitro. Renovei meu brevet agora esse ano, teve a renovação do brevet internacional. E quando eu estou na área da ginástica artística, eu estou como árbitro, né? Então, quando eu acompanho o pessoal da seleção, eu sou o árbitro oficial da seleção brasileira. Então, tem algumas pessoas que foram agora para fora e serve como se fosse um consultor para a competição. Você fica junto com a equipe e dentro da equipe você fica um olheiro. Ó, esse movimento seu aqui, quando a gente for julgar, vai acontecer isso, isso, isso. Então é melhor você fazer desse jeito, mesmo ele tendo treinado de outra forma. A gente faz os ajustes finos para que ele consiga ter uma boa performance, né? Não em respeito à questão da técnica, mas em questão da estética em si mesmo, né? Que a técnica realmente, o técnico vai estar lá e aí ele vai estar corrigindo o tempo todo. Então sempre tem umas dicas, algumas estratégias a se adotar para que o atleta tenha uma performance melhor. E ele consiga se desempenhar e subir no pódio, né? Não, mas o que eu estava te perguntando é como que uma criança hoje, qual que é o caminho de uma criança pobre, que seja assim, ou com menos condições, como é que ela vai se desenvolver para virar dentro da ginástica? O que ela procuraria? Um dos melhores caminhos, né, na verdade, que você teria é você buscar as prefeituras. Tá. Então, em São Paulo tem a subprefeitura também. Então, ali no Tietê, tinha um clube que era subsidiado pela subprefeitura do Tietê, que é o Clube Tietê. Não sei se você conhece. Que é bem ali perto do Espéria, até alguma coisa assim? Isso. Só que também acabou a ginástica artística ali. Agora então, porque eu tô perguntando isso porque você falou que esse campeonato ou torneio acabou. Isso, então. E se isso acabou, provavelmente os então clubes eles vão também não devem estar eles vão ficar bravos. Eu ia falar, eles vão ficar bravos porque a ginástica vem diminuindo cada vez mais. Dentro de eu que estou de fora e não trabalho mais na área, né? Eu só fico nessa parte da ginástica da arbitragem, eu vejo muito claro isso. Porque antigamente, sendo uma competição de base, você via 10, 12, 15 equipes competindo na categoria pré-infantil. Hoje você vai no campeonato estadual aqui de São Paulo, que é o estado que tem mais ginastas e supostamente mais clubes, né? Que agregariam a modalidade, que é o que você está falando, Sim. que é onde a gente faz a massificação, tem 4 equipes, 5 equipes. Puta merda. É muito pouco. Então, quando eu competia, né, na época era outra nomenclatura, mas um campeonato paulista tinha 30, 40 equipes para chegar no nível que a gente chega hoje, né? Lógico, tecnicamente é muito mais exigente hoje a ginástica. Então, a seletiva para você entrar, que é o que eu falei, é muito mais difícil de você entrar. Porque as pessoas que trabalham com isso hoje são muito mais especializadas. Tá bom. Agora, antigamente não. Que nem meu técnico era um ex-jogador de futebol de salão. Jogou até com o Pelé, inclusive. E qualquer coisa que fizesse a mais, ele já agregava. Mas aí cai naquilo que eu estava falando para você. Não é um olhar tão especializado, mas ele dava chance para as outras pessoas também. Sim. Então, o melhor caminho que seria correr hoje, talvez é ter incentivos privados, como você, né, tá pedindo aqui pro canal, né? O CrossFit sobrevive hoje porque a gente é totalmente privado, Sim. né? A gente não depende de ninguém, né? Então cada um paga o seu e acabou. Quando a gente depende aí dos nossos órgãos públicos, a gente fica à mercê aí de jogos de interesse. Sim. Né? Infelizmente, né? Então, assim, hoje, você acabou de ter uma filha? Sim, uma filha. Uma filha. Aí, se você tivesse interesse daqui 3, 4 anos, colocar ela num local que futuramente talvez investisse ela ser uma atleta de ginástica artística, hoje você teria pouquíssimas opções. Dá pra contar no dedo de uma mão e acaba. Tem umas academias, por exemplo. Eu lembro quando eu fiz facul, tinha a Yash também, não é? Só ela, só. Só ela. Só ela, porque o investimento é muito alto de material. A parte estrutural é muito cara. Uma coisa que eu ia te perguntar, é muito caro ter um ginásio desse? É muito caro construir um ginásio desse? Sim, é muito caro, porque além da estrutura ter que ser enorme,
um solo masculino e um solo feminino, que é o mesmo, mas o ideal é ter um para cada, porque são exercícios diferentes e são muitas turmas, ele mede 12 por 12. Puta merda. 12 por 12? Isso. É o tamanho do meu. Não, o meu box é mentira. Ele tem 30 por 6,5, mas é gigante, 12 por 12. É 12 quase. Por 12. Então, se você tiver dois, olha o espaço que você tem que ter. Aí existem outros equipamentos, sem ser os oficiais, que vão te ajudar a crescer como atleta. Sim. E são essenciais hoje para você chegar no quadro internacional. Como, por exemplo, o fosso, aquela piscina de espuma que você vê. Tá assim, pra você fazer as manobras e cair nele, né? Isso. E só aquilo de profundidade, ele tem que ter de segurança, no mínimo, a minha estatura, que é 1,5 m. Entendeu? Então, você imagina, você tem que ter uma fundação de 1,5 m, aí tem que ter uma largura do equipamento, dependendo do que você for. Por exemplo, um pé de argola, entre um espaço e o outro, são 3 metros. Aquela pistinha, eu não sei o nome, que você vem correndo, pula num... Mais mole. A pistinha um pouco mais mole, mas que você pula num trampolim, tem um cavalinho e depois você dá a Esse é o salto sobre a mesa. Salto sobre a então, mesa. só essa... Isso é gigante, né? Então, só essa pista, ela tem que ter oficialmente 25 metros. Tá. Então realmente assim, tem que ser um espaço muito grande. Tem que ser um espaço muito grande. E todos esses equipamentos, aí vamos levar pro lado do CrossFit. Que é assim, é igual você fazer um levantamento com a barra da Rogue, você fazer levantamento, vamos ver se esse cara vai ficar bravo, hein? Com a barra da Fortify e fazer um levantamento com a barra da Pod, não lembro como que é, Pod alguma coisa, né? E você vai sentir diferença. Quando você vai fazer qualquer coisa, vai fazer um snatch, vai fazer um clean, você sabe que o rolamento é diferente. Mesmo todas novas. Vai falar que é igual? Não é igual. Então, o equipamento nacional hoje é bom? Sim. É ok, vai. Mas não vai fazer você ter uma adaptação e você ter um desenvolvimento com um equipamento internacional, importado. Entendi. Graças a Deus, hoje, eu treino no CT de São Bernardo do Campo, lá de ginástica, e tudo é importado. E isso previne até lesão. Parece que os centros, assim, de cidades um pouco menores, mais do interior, parece que eles conseguem fazer uma coisa um pouco mais sólida, né? Melhor. Eu vejo várias cidades do interior que formam muitos atletas, né? Porque acho que é mais fácil ter esse controle, né? E aí os caras ficam bravos, né? Que essas competições que a gente compete, eu, por exemplo, sou ginasta independente, a gente compete pela cidade que paga mais. E aí vira um jogo de política e jogo de interesse mesmo. Sim. Eu já competi por várias cidades, né? Nossa, até nem sei todos os nomes de cidade que eu já competi. E aí o que acontece? É muito melhor ele chegar e pagar R$5.000 pra mim, uma vez só... Do que formar um atleta. Do que ele pagar R$1.000, R$2.000 por mês para um treinador, pagar toda a estrutura durante 5 anos para começar a formar uma equipe da cidade dele. Como era no caso... a minha de São Bernardo do Campo. É que a prefeitura conseguiu o SESI, né? Aí o SESI deu o espaço, deu os materiais para eles, e aí ele só forneceu o funcionário. E aí, por sorte, né, por um tempo, pegou pessoas de talento, e aí foi uma mão lavando a outra, uma coisa se desenvolvendo com a outra, né? Cara, isso que você tá falando só me faz pensar que os atletas de ginástica que foram olímpicos e que ganharam medalha, tipo... São guerreiros. Diego, Sim. Nossa, agora sumiu. A Daiane, o Arthur Zanetti, os caras são monstros, então, e né? ainda você ainda tá mencionando atletas recentes, né? Há menos de 20 anos, né? Sim. Esses atletas. Tem atletas que foram para Olimpíadas, né, com condições muito piores, né? Que aí eu conheço, né? Então, por exemplo, o primeiro atleta que foi para qualquer competição internacional foi o Marco Monteiro, né? Ele era especialista de cavalo. Pô, esse cara, eu nem sei como ele conseguiu chegar lá. É muito talento. E a desvantagem que ele tinha, porque uma coisa é você treinar no equipamento que você vai competir. Outra coisa é você treinar no equipamento e aí chegar lá é um outro que você tem que fazer uma outra adaptação. Sim. E ainda você tem um resultado. Então, muitas vezes, os brasileiros que iam para a competição internacional, né, não tinham resultado por isso.
E não sabia por quê. Porque é uma coisa você pegar uma coisa muito ruim. E aí depois você pegar uma coisa muito boa. Você não consegue se adaptar, né? Se você pegar o intermediário se adapta pro bom e pro ruim. Só que no Brasil, na época, não tinha nem intermediário. Era muito ruim, né? E aí, conforme vai evoluindo, o Brasil vai ficando muito ruim e o pessoal lá em cima, com equipamento, estruturalmente, vai ficando muito bom. Hoje a gente já tem equipamentos muito bons, não está sofrendo esse tipo de problema, porque está muito elitizado, né? A ginástica está muito elitizada, que aí cai naquilo que eu estava falando. É uma boa pergunta, é uma boa polêmica. O que valia mais a pena? Né? Você ter uma massificação maior para que todo mundo consiga ter acesso ao esporte ou ser do jeito que é hoje, com mais resultado? É difícil, né? Tudo isso que você fala, eu fico pensando, putz, por que o Estado faria isso, né? Por que o Estado queria... Por que o Estado precisa ver um retorno financeiro? Não deveria ser assim, né? Sim, sim. Mas precisa ver um retorno financeiro para ele querer investir, né? E aí cai nisso que você está falando, nesses jogos políticos que fica só no se vai ser benéfico ou não. Sim. A ginástica artística é um esporte que eu acredito, né? Não sou profeta nem nada, que vai virar um esporte elitista, né? Como, por exemplo, uma esgrima, uma equitação, um esporte... Um hipismo. Um hipismo. Por quê? É aquilo que você está falando. Para você ter acesso daqui a pouco, a elite... Só vai ser privada. Só vai ser privado, só. Por exemplo, o melhor clube de São Paulo, é óbvio que é o Esporte Clube Pinheiros. Então, os melhores atletas de São Paulo, e tem dos atletas que estão lá, 90% é seleção. Então, aí você falou, né? Já no começo. Como é que eu faço para participar do Pinheiros? Então, mas o próprio Pinheiros em breve vai sofrer com isso, porque provavelmente o Pinheiros pinça atletas de outros lugares, né? Sim. Então, assim, ele não forma todos os atletas, ele vai pinçando atletas e coloca lá com ele. Mas se não tiver de onde ele pinçar, ferrou. O único atleta que é 100% Pinheiros é o Nori, se eu não me engano. Hoje em dia lá eles têm atletas, a maioria é contratado. O Nori nasceu no Pinheiros, sócio do Pinheiros, e todos os títulos que ele ganhou, ele foi fruto do Pinheiros. A gente trouxe o Fernando, né, que é do levantamento de peso olímpico. Ele também foi fruto de lá, 100% de lá. O pai dele também, mas também por isso, a família dele era uma família que já tinha uma condição financeira um pouco melhor. O pai dele, se não me engano, era diretor do Pinheiros na época. Aí fica mais... Eles fizeram todos os esportes, mas realmente fica complicado.